Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus, né? Por nós estarmos aqui mais um dia. Quero agradecer a Deus pela nossa vida, pela minha família, pela minha casa, por todo o bem que Deus tem me proporcionado, pelo ar que respiro, né? Pela cama que durmo. Pelo banho, pela comida na mesa. Senhor, como o Senhor é bom, a sua misericórdia se renova a cada manhã para com as nossas vidas. O Senhor não tem nos deixado faltar o pão de cada dia. E hoje eu começo esse vídeo com gratidão no coração. Com gratidão no coração, gratidão a Deus por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuida de nós nos detalhes. Nós somos gratos. Eu sou grata a Ti. Eu sou grata a Ti por todo o bem que o Senhor tem me proporcionado. E me coloco aqui como discípula do Senhor, cumprindo a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou para que a gente amasse o nosso próximo, que a gente fosse, como diz a palavra, ide pregar o Evangelho. Sejam discípulos e façam discípulos, né, do Senhor. Então estamos aqui hoje para mais uma leitura da palavra do Senhor e de certa forma estou aqui para pregar as boas novas, o Evangelho da paz, o Evangelho do amor, a palavra do Senhor que traz vida para cada um de nós. Amém? E Jesus, quando subiu para o Pai, nos enviou o seu Santo Espírito para que habitasse em nós, nos ajudássemos em todas as coisas. E eu creio que hoje Ele nos ajudará com a palavra do Senhor, trazendo uma palavra rema para o nosso coração neste dia. Enquanto você ouve a palavra, deixe ser ministrado pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Então vamos orar a palavra hoje. Mateus capítulo 21 diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito, o que fora dito pelo profeta. Que foi dito assim pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9 diz, né? E lá, se você for no livro de Zacarias 9:9, provável que esteja escrito isso. Vamos ver? Zacarias 9:9. Senti de voltar aqui. Espera lá. Aqui, ó. Zacarias 9:9. Vamos ver o que diz? 9:9. Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Diz assim:
Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. Então, aqui em Mateus 21, no versículo 5, ele traz essa citação que estava no livro de Zacarias, que foi dito, né, pelo profeta. Aí, os discípulos, no versículo 6 diz, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos. E sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, né? Olha que lindo. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Aqui, Jesus, ele ficou, quando diz aqui no versículo 12, 13, que ele expulsou os que ali estavam comprando e vendendo, porque era um tempo que eles subiam até o templo para orar, né? E levar ofertas ao templo. E tinham pessoas cambistas que estavam ali, que vendiam pombas, ó, estavam ali vendendo para que o povo, vendendo as pombas, enfim, a oferta que era para levar de casa, entende? A oferta que, exemplo, se fosse no dia de hoje, a oferta que nós deveríamos levar de casa para o templo, para apresentar ao Senhor, a oferta do nosso coração, o que estava acontecendo naquele tempo? Cambistas estavam vendendo as ofertas, vendendo pombas em forma de oferta. Então, Jesus ficou indignado com aquilo e depois ele disse ali, ó, a minha casa será chamada casa de oração, né? Então, ali eles estavam se aproveitando
da fé daqueles que subiam, né, para apresentar-se ao templo, levando as suas ofertas, né, de agradecimento a Deus, oferta, né, para perdão dos pecados, enfim, daquela época, né? Então, por isso que ele ficou zangado. Vamos voltar aqui na leitura, no versículo 18, que diz: depois que ele saiu da cidade para Betânia, né? De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha, uma chave. Tudo o que pedimos em oração, se nós cremos no nosso coração que Jesus é poderoso para nos dar, que está nele, se nós pedirmos em oração no nome de Jesus, assim nós recebemos, né? De acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus é Pai e Ele nos dará exatamente aquilo que fará bem para nós. Tudo tem o seu tempo, tudo no seu momento. Às vezes a gente está até pedindo algo bom, mas talvez não seja naquele momento, seja bom para nós. Exemplo, se a gente pede um carro para o Senhor, você tem a carteira de habilitação e agora você precisa de um carro. Mas qual que é a motivação do seu coração com esse carro? Entende? Então, às vezes, Deus não dá um carro para nós. É um exemplo, tá? Isso pode ser qualquer outra, poderia usar qualquer outro exemplo, mas eu vou usar o do carro. Deus, como Ele sabe de todas as coisas e Ele conhece o nosso coração, depende muito da motivação do nosso coração. Por que nós estamos pedindo determinada coisa para o Senhor? No exemplo que eu usei do carro, se no nosso coração a motivação está errada, se não vai trazer bênção para nós, de repente aí não é o momento correto de nós termos esse carro, ou a bênção que for, porque Deus não tarda e não falha, tudo é no tempo dele. Porque a palavra dele diz que ele não quer que nenhum se perca. Então, de repente, se você está pedindo um carro, você tem a carteira de habilitação, mas esse carro vai fazer você desviar dos caminhos do nosso Senhor Jesus, de repente não é o tempo de você ter esse carro. Entendeu? Amém? É um exemplo, você pode usar, não sei o que o Espírito Santo está falando no seu coração, tá? Mas sonda seu coração. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Aí ele perguntou: de onde era o batismo de João? Era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos.
E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Aí no versículo 28 diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Oh, Jesus, maravilhoso. Versículo 33 diz assim: ouçam esta outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertencia. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, isso daqui está escrito lá em Salmos 118, 22 e 23. Depois, se quiser dar uma olhada, né, na tua Bíblia. Porque essa pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Está falando do próprio Jesus ali, né? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta.
Então, aqui acaba o capítulo 21, né? Vou ler ali Salmos 118, 22, 23, que fala sobre a pedra, né? Salmos 118, 22 e 23, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Aí continua no 25, salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz, o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, aqui fala sobre que o reino está sendo dado a nós e que nós possamos receber a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador e gerar frutos, como eu comecei esse vídeo, pregar a palavra, falar de Jesus a outras pessoas, falar do que Jesus fez na sua vida, do que Jesus tem te abençoado, das coisas que Jesus fez na sua vida. Tem muita gente que está sofrendo e não conhece ao Senhor Jesus, não sabe do poder dele sobre a vida, daquilo que ele conquistou na cruz para nós, uma vida abundante aqui na terra, uma vida eterna com ele no céu. A boa notícia é que nós não estamos mais presos no pecado, sendo escravo do inimigo. Hoje nós temos vida, porque Jesus Cristo diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Esse caminho de reconciliação com Deus, que nos devolve a comunhão com Deus a qualquer hora que nós quiser, nós podemos entrar direto na presença de Deus, porque Jesus abriu esse caminho de reconciliação. Então ele é o caminho. Em Jesus nós podemos nos achegar no trono de Deus, nosso Pai, clamar a Ele a sua bênção, o seu favor sobre a nossa vida e entregar tudo aquilo que não pertence a Ele, que tudo aquilo que tem na nossa vida que não é dele, nós podemos rejeitar, repreender e deixar de lado e viver aquilo que Deus tem para nós, uma nova vida. Uma vida de alegria, de amor, de paz, de esperança, de um futuro, porque Deus fala que é Ele que sabe os planos que Ele tem para nós, e os planos dele é de não nos causar dano, mas é plano que nos dá esperança e um futuro. Nós temos um Pai que nos ama e que não nos tem deixado faltar nada para o nosso dia, o alimento na nossa mesa, a nossa saúde. Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pai, eu abençoo as pessoas que estão ouvindo, Senhor, que sejam impactadas pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.